lá, pessoal, eu vou fazer uma apresentação de um login, tá? Feito com cookies. Então, eu vou começar por essa tela aqui, que é a tela de cadastro do usuário. Lembrando que para fazer isso aqui, para fazer esse sistema, né? Eu tô rodando ele na porta, no lado do servidor, no lado do front-end. Eu tô usando o HTTP Server, né? Na porta 8000. Então eu vou rodar aqui o servidor na parte do front-end. Na parte do back-end eu tô rodando o servidor no localhost na porta 5000, tá? Para rodar o servidor aqui, eu vou até mostrar para vocês. Para rodar o servidor, eu estou rodando com npm rundev, tá? Beleza? Então, dito isso, eu vou mostrar o cadastro do usuário primeiro e depois o login, tá? Cadastrar o usuário é só preencher o nome do usuário, sobrenome, e-mail e senha e clicar no botão cadastrar. Quando eu clico no botão cadastrar, ele me informa o seguinte: o usuário cadastrado com sucesso. Então eu vou dar um OK. E aí ele vai para a tela de login. Na tela de login, eu vou colocar aqui o usuário que eu cadastrei, né? Que seria teresa.silva. teresa.silva@gmail.com e a senha. Vou entrar. Quando eu entro, pessoal, ele aparece essa tela aqui, que é a tela inicial, a tela home, tá? Agora eu quero mostrar o seguinte para vocês, tá? Eu vou inspecionar o código, então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito na tela, inspecionar. Vou vir aqui em Network e deixa eu mostrar o seguinte para vocês, que tem como verificar, atualizando a tela aqui, ó. Se eu vim aqui em Info, por exemplo, Home.js, né? Ele vai me mostrar um cookie, né? Então aqui nós temos o cookie da autenticação. E que dados tem esse cookie aqui, se a gente olhar bem, tá? Ele vai ter um valor do token, né? Ele vai ter um token, que é essas letras aqui, letras aleatórias aqui, né? Tem o domínio, que é o localhost, tem o path, que é o barra, tem uma data que expira esse cookie. Então, se a gente olhar aqui, ele tem uma data para expiração, ele tem um tempo de expiração, né? Que é de 1 hora. Depois eu vou mostrar no código para vocês. Tem um tamanho, tem essa tag aqui, esse atributo aqui, HTTP only, tá? Já vou explicar mais a fundo o que é. Same site está como strict, tá? Então, essas informações aqui foram criadas no meu servidor, tá? Esse cookie foi criado no servidor e foi enviado aqui para o meu navegador, para que fique no lado do front-end, no lado do servidor, do lado do servidor do cliente, né? Então, temos o lado do cliente e o lado do servidor, que é a minha API, tá? Beleza. Dito isso, eu vou mostrar agora o código, tá? Então, eu vou começar a mostrar aqui a tela do, por exemplo, a tela de register.html. Aqui tem todo o HTML da tela que cadastra o usuário, tá? Temos também o arquivo de JavaScript dessa tela de cadastro de usuário, que é o register.js. E aqui vai ter toda a lógica para fazer o cadastro do usuário. Então, veja que aqui ele está falando de um botão chamado Submit, que é um botão que cadastra o usuário, né? E o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar as informações dos campos que foram preenchidos, que é o primeiro nome, o sobrenome, o e-mail e a senha, né? E aí, com essas informações, ele vai fazer
uma requisição para a minha API, tá? Que a minha API roda, como eu disse anteriormente, no localhost na porta 5000, que é essa daqui, ó. Tá aqui, ó, o servidor tá rodando exatamente nesse local. E é isso que tá dizendo aqui. Fora isso, além disso, né, ele tá passando esses, digamos, parâmetros, né, que na verdade não é parâmetros, mas essa rota da API que se chama API/register, tá? E aí, beleza, para esse local aqui específico, tá? A minha aplicação vai fazer um post, tá? Enviando no header as informações, primeiro nome, sobrenome, e-mail e password, no body dessa requisição, no post, né? Então, em resumo, está enviando essas informações para esse local aqui do servidor, tá? Dito isso, uma vez que ele envia e recebe uma resposta da API, tá? Ele vai analisar a resposta da API. Ele vai analisar da seguinte forma: se o cadastro foi bem sucedido desse usuário, né? Vai exibir um alerta, que é aquele alerta usuário cadastrado com sucesso, e vai redirecionar para a tela de login, que foi o que a gente viu. A gente cadastrou o usuário e ele foi para a tela de login. Perfeito. Caso isso não dê certo, tá? Ele vai exibir uma mensagem de erro ao cadastrar, tá? Então, ele está fazendo esse controle aqui. Se a requisição também do meu servidor, esse post que eu estou fazendo para o servidor não der certo, ele também captura o erro e me informa o erro. Por exemplo, erro ao conectar ao servidor, né? Perfeito? Então esse é o arquivo de register. Ele também tem o seu CSS, tá? Que tá aqui, os estilos CSS dele. Perfeito? Aliás, tem esse CSS e tem esse outro arquivo aqui, login.css, que ele tá pegando o CSS tanto do login quanto do register, tá? Então esse é o arquivo de CSS dele. Beleza? Aí eu mostrei o registro. Agora eu vou mostrar o login. O login é o seguinte: quando a gente faz um login, eu vou voltar para o login HTML. O login HTML é esse arquivo aqui. São as informações que você vê na tela de login. Então, se eu mostrar aqui, são essas informações aqui, tá? Beleza? Que é um e-mail e uma senha e um botão de entrar. E aí, voltando aqui, é o que nós temos aqui de informação. Temos o arquivo CSS do login, que é esse arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, do CSS, que dá o estilo, né? E tem o login.js. O login.js tem toda a lógica para entrar no meu sistema. Então, por exemplo, aqui ele tem um botão de submit, que é o botão de entrar, né? E o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar os campos do e-mail e da senha, certo? E aí, com essas informações, ele vai mandar para a minha API para fazer o login do usuário. Então, como que ele manda para a API? Ele faz esse fetch para esse local da API, que é o meu servidor /API/login, tá? Fazendo um post nesse local, passando o e-mail e o password, né? Via body. E uma vez que ele faz essa tratativa, né? Que ele envia o e-mail e a senha para esse local do meu servidor, aí ele pega uma resposta do meu servidor, tá? E aí ele vai verificar nessa resposta, no caso, ele vai fazer um redirecionamento se o login for bem sucedido, tá? Então, se o login for bem sucedido, ele vai para a tela home.html. Então, o login entrando aqui, fazendo um login bem sucedido, vai para essa tela do home.
É isso que está dizendo aqui, tá? Se der alguma falha nesse processo, ele dá um erro de login, tá? Ou se der alguma falha no meu fetch para minha API, ele vai me retornar erro ao conectar ao servidor, tá? Beleza. Então, eu já sei o que o login faz. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar também o que o home faz. O home é o seguinte, ele tem um arquivo HTML, certo? Que é exatamente o que está nessa página aqui, certo? Ele tem um arquivo de CSS, que é o estilo da página. Então, se eu vim aqui desde o começo e mostrar todo o estilo da página para vocês, certo? Aí eu vou ter um home.js. O home.js, meu front-end, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um fetch para a API. Por que ele faz um fetch para a API? Tá? Existe essa informação aqui que eu coloco no home, tá? Que tá aqui, exatamente aqui, Tereza Cristina, tá? Tereza Cristina é o nome do usuário que eu fiz o login. Então, se eu fiz o login com esse usuário, eu tenho que trazer essa informação do meu back-end para o meu front-end. Então, para que isso dê certo, eu faço um fetch para a minha API nesse local aqui, user/info, tá? Que são as informações do usuário que eu quero pegar da minha API, tá? Eu faço um get, que é para pegar essa informação da minha API, tá? Se a resposta tiver tudo ok, tá? Se eu conseguir pegar essas informações desse usuário que eu loguei, se tiver tudo ok, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os dados do usuário, vai fazer o seguinte, vai pegar o primeiro nome e o sobrenome, certo? E vai colocar esse conteúdo na tela, tá? Se isso, uma outra situação, se a resposta for ok, se não, se a resposta for igual a 401 ou 403, que é quando o usuário, por exemplo, isso aqui são status do meu servidor, né? Isso indica que, por exemplo, o token está inválido ou ausente e redireciona para a tela de login novamente, tá? Se ele não conseguir buscar as informações desse usuário, né? Se tiver esses dois status do servidor, 401 e 403, tá? Ele diz que o usuário está ausente e diz que a sessão está expirada ou não autenticado e faz o redirecionamento para a tela de login, tá? Para fazer o login novamente. Porque esse token pode ter expirado, esse token por alguma razão não está válido, né? Senão ele vai dar um erro ao buscar as informações do usuário, tá? E se o fetch dessa API der algum problema, ele vai mostrar um erro de conexão ao buscar os dados, tá? E vai para a tela de login novamente. Beleza. Esse fetch, o usuário info, tá? É justamente esta função que está aqui, que eu acabei de explicar. Então, aqui ele vai executar essa função. Outra verificação que ele faz algumas verificações aqui na tela do evento mesmo, de mostrar a informação na tela, tá? Então, tem algumas informações aqui que ele está levando em consideração. Eu não vou explicar detalhado isso agora, porque tem o seguinte, aqui tem até informação de logout nessa tela. Tem um logout aqui, ó, que eu posso deslogar. Então, eu vou mostrar o logout. Se eu clicar aqui, eu deslogo e volta para a tela de login.
Então, esse comportamento, ele está sendo explicitado aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um fetch para API na rota de logout, tá? Fazendo um post para fazer o logout, tá? E redireciona para a tela de login novamente, tá? Então, esses são as características da minha tela de Home.js, tá? Minha tela Home. Beleza, dito isso, eu apresentei o front-end da aplicação para vocês, tá? Falta apresentar o back-end da aplicação, que é justamente onde está a lógica da criação de cookie, tá? Então, vamos lá. Na tela, por exemplo, de login, tá? Que é esse arquivo aqui, login.js, eu disse para vocês que tinha um fetch para esse local aqui, ó, API/login, né? Se eu for dar uma olhada aqui no meu back-end, tá? Eu tenho aqui o arquivo, por exemplo, de login, que eu tenho um arquivo, por exemplo, de server.ts, que é o meu servidor, tá? No meu servidor, eu vou ter algumas informações, como, por exemplo, a porta que ele está rodando, tá? E eu vou ter algumas informações aqui da configuração do CORS para permitir os cookies, tá? Então, eu tenho que dizer a origem desse CORS aqui, que seria o localhost 8000, que é onde está rodando a porta do meu front-end, tá? Como eu mostrei para vocês, ela está rodando aqui no localhost 8000, tá? Beleza? E aqui a credential true, eu estou dizendo que eu permito o envio de cookies, certo? E aqui eu tenho um API user.google cookie parser. O que é esse cookie parser? Quando eu mostrei para vocês ali o cookie, né? Eu mostrei esse cookie aqui para vocês. Deixa eu fazer um login aqui de novo. Mostrei esse cookie aqui para vocês. Ele, na verdade, ele vem por inteiro. Ele vem uma string inteira com todas essas informações aqui no header da aplicação. Então, vem no header o cookie, tá? E também vem todos os dados desse cookie. E vem mais ou menos assim, ó. Set cookie, authentication token, tá? Isso é um cookie que é setado no cabeçalho HTTP, tá? Então, o que o meu servidor faz? Ele transforma essa informação, essa string, em um objeto de JavaScript. Então, ele trabalha o objeto de JavaScript da seguinte forma. Se eu olhar aqui, por exemplo, ele cria mais ou menos assim, ó. Ele cria um out token, tá? Um out token. Então, ele tem essa estrutura aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele tem essa estrutura aqui. Em vez de escrever, só um instantinho que eu vou mostrar para vocês. Aí ele é essa estrutura aqui, ó, tá? Ele pega e transforma o JSON nessa estrutura aqui, ó. Isso aqui é um objeto JavaScript, tá? Onde tem a autenticação do token, o ID da sessão e, por exemplo, a preferência do usuário, que poderia ser o tema lá do navegador, tá? Então, o que nos interessa é o out token, tá? Que é o cookie que está autenticando esse usuário no nosso servidor, tá? Então, esse Google Parse transforma todos os cookies em um objeto JavaScript, beleza? Aí temos a chamada para a rota da API
de usuários, routers, e da autenticação, routers, tá? E, é claro, o servidor está escutando no localhost na porta 5000, tá? Beleza? Dito isso, agora eu vou mostrar quando eu fizer o login, tá? Aqui, ó, vou voltar aqui pro login, ele vai para a API login. Então, se eu vim aqui no meu servidor, essas duas rotas estão escutando na API, tá? Mas aí, qual das duas seria a rota de login? Seria essa aqui, alt routers. Se eu for em alt routers, tá? Aqui em alt routers, eu vou ter a rota de login, tá? Então, aqui a rota barra login, que é justamente, né, fazendo um post para essa rota login, né? E aí, a lógica que define como que será feita a autenticação não está aqui, tá? Já vou mostrar onde ela está. Só vou voltar aqui para o arquivo login.js para mostrar que a gente está aqui, ó, API barra login. Nós já estamos aqui, ó, barra login, tá? Aí aqui ele vai chamar o meu controlador. Então, esse controlador de autenticação é chamado aqui, ó, no controllers, alt controllers, tá? Beleza. Quando o login é feito, né? Quando o login, quando inicia a requisição para fazer um login, o sistema ele pega algumas informações da requisição. Ele pega um e-mail e o password. Então, se eu usar aqui, por exemplo, um Insomnia para fazer um login aqui, eu estou passando um e-mail e um password que é num arquivo, no body da requisição, ó. Esse é o body da requisição. Eu estou passando um objeto JSON, tá? E estou fazendo um post para minha API na rota que eu indiquei lá no arquivo de login.js, que é API barra login, tá? Quando eu envio, ele diz assim, ó, mensagem login bem sucedida. Então, quem que identifica que esse login é válido e quem que devolve essa mensagem de login bem sucedido com status 200, dizendo que foi bem sucedido, que tá ok, tá? Quem faz isso é exatamente esse arquivo de Alter Controller. O Alt Controller aqui tem o login do usuário. Então ele pega o e-mail e a senha desse body. Esse body que tá aqui, ó. Aqui, ele pega o e-mail e a senha, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ter que ver no banco se existe esse e-mail no banco. Se existe o e-mail que eu recebi no banco. Então ele faz um select na minha tabela de usuários no banco, onde o e-mail está sendo enviado, tá? Para ele poder identificar se existe esse e-mail no banco. O banco é esse aqui, ó, tá? O banco MySQL. Então aqui nós temos o projeto cookies, nós temos a tabela de usuários, tá? E nós temos os usuários, tá? Para o banco funcionar, tá? Eu tive que colocar esse arquivo aqui chamado database.ts, tá? Que esse aqui é o arquivo que cria o pool, né, para o MySQL, para funcionar o MySQL, tá? E aqui no Env eu defini como que eu faço login no MySQL, tá? Então aqui tem o meu login do MySQL, beleza? Dito isso, vou voltar no Authentication Controller para a gente não perder o fio da meada. Aqui eu estou fazendo um select para o banco e conferindo se existe um e-mail já cadastrado no banco. E para esse usuário aqui, por exemplo, o Gabriel.medeiros, existe. Se eu olhar aqui no banco, ele está aqui, Gabriel.medeiros, está aqui o e-mail dele. Então, esse usuário, por exemplo, existe no banco. Por isso que o Insomnia me retornou esse login bem sucedido, tá? E aqui, que ele verificou o e-mail, ele vai encontrar o usuário.
encontrando o usuário que tem esse e-mail, tá? Se o usuário não existir, ele vai devolver um 401 e vai devolver credenciais inválidas, tá? Beleza. Se ele não existir, mas e se ele existir? Se ele existir, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o password, tá? Que é a senha, certo? Vou criptografar essa senha. Então eu estou criptografando com bcrypt aqui, ou bcrypt. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, se não der match, se não der match com as senhas, porque ele está comparando, esse bcrypt ele compara se a senha que eu estou passando é igual à senha do banco, né? Então ele meio que descriptografa e compara se a senha que está no banco é a senha que foi passado na requisição, porque a senha que foi passada na requisição é 1, 2, 3, mas a senha que está no banco é isso aqui, ó. Essa aqui é a senha, o password é isso aqui, ó. É criptografado, tá? Então aqui, na verdade, ele está comparando e descriptografando, tá? E daí, se não der match, ele vai devolver credencial inválida, porque daí o usuário está passando uma senha que não é a senha que está salva no banco. Beleza. Se tudo der certo, se o usuário tem e-mail e senha que conferem no banco de dados, ou seja, se ele é um usuário realmente do banco, o que eu tenho que fazer? Ele vai gerar um token, tá? Para enviar esse token para o meu front-end, tá? Então esse token aqui, o que é considerado para criar um token? Eu posso passar informações do usuário, como por exemplo o ID do usuário. O ID é esse ID que está aqui no meu banco de dados, ó. Por exemplo, o Gabriel Medeiros tem um ID 13, tá? Então, se eu voltar aqui, é como se ele estivesse passando aqui o número 13. Então eu poderia passar também o nome do usuário, o sobrenome do usuário, tá? E-mail do usuário, eu poderia passar os dados do usuário aqui. Eu estou passando o ID porque o ID faz sentido para minha lógica aqui de autenticação, tá? E aí ele, além do ID do usuário, ele precisa desse segredo aqui do JWT. Esse segredo aqui é uma senha que eu coloco no meu back-end, que está aqui no arquivo .env. Então aqui no arquivo .env, além de eu ter os dados de login do MySQL, eu tenho o JWT Secret, que é uma senha que eu estou colocando aqui no banco de dados. No banco de dados não, no servidor, tá? Beleza. Eu estou colocando essa senha aqui que está sendo utilizada para criar um token. Então eu uso o ID do usuário, mais essa senha secreta e mais um tempo de expiração. Eu estou dizendo que esse token ele vai ser válido por 1 hora. Então, para manter o usuário logado, esse token vai valer por 1 hora, tá? É isso que eu estou dizendo. Enviar o token como cookie seguro. Aí é que tá. Eu posso enviar esse token para o meu front-end, só que quando eu envio esse token para o meu front-end, né, eu atribuo um nome a ele, esse nome é alt token. Então se vocês conferirem aqui na minha aplicação, tá aqui, ó, alt token, tá? Aqui, ó, alt token, esse token que foi passado para minha aplicação. Beleza. Então é esse alt token aqui que eu estou me referenciando. E esse cookie, ele tem alguns atributos de segurança. Então, por exemplo, HTTP only true, o que eu estou dizendo aqui para ele? Eu estou dizendo que impede de qualquer acesso via JavaScript nesse token. Ou seja, eu não consigo pegar esse token usando código JavaScript,
aqui no meu front-end. Eu não consigo pegar esse token. Então, por causa justamente que eu estou dizendo aqui, ó, HTTP only, tá? Então, eu estou colocando HTTP only como true. Eu estou impedindo qualquer acesso via JavaScript. Normalmente, um token é acessado via JavaScript pela API, tá? Pela API. Então, um cookie, né? Um cookie pode ser pego utilizando esse código aqui, por exemplo, document.cookie. Eu consigo acessar o cookie que está no navegador. Porém, quando está com HTTP only true, eu não consigo acessar via API esse token. Eu não consigo acessar com document.cookie, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar como é que pega um cookie ali via API, vocês teriam que fazer assim, document.cookie. Mas vocês não vão conseguir pegar esse cookie, porque esse cookie ele está como true, HTTP only true, tá? Security, né? Security é outra segurança, tá? Que é o seguinte, ele verifica se eu estou rodando o meu Node em produção ou em desenvolvimento. No caso aqui ele está comparando em produção, né? Se ele estiver em produção, se essa variável de ambiente do Node estiver em produção, significa que ele vai só enviar o cookie para tráfego HTTPS, tá? Então, eu estou colocando essa segurança que ele vai trafegar via HTTPS, porque a HTTPS é um tráfego que é criptografado, né? Então, o cookie vai trafegar de forma criptografada, né? Beleza? E o same site strict, eu estou dizendo que ele protege contra ataques do tipo CSRF, né? É interessante dizer que esse strict, ele meio que ele verifica a origem do cookie, né? Então, para poder enviar um cookie pro meu servidor, né? Eu tenho que dizer que ele é estrito. Então, eu evito que seja enviado um cookie que partiu de outro site, por exemplo, tá? Então, isso evita esse tipo de ataque CSRF. Imagine que você tem a seguinte situação: você está com a página do seu banco aberta, né? Do seu banco, e você pode fazer lá um saque de R$1.000, por exemplo, né? Então você tem essa possibilidade. Imagine que você abriu uma segunda aba e acessou um site malicioso. Esse site malicioso, ele tá, digamos que você clica em alguma coisa nesse site e ele tenta fazer um post pro teu servidor do banco, né? Ele tenta fazer um post pro servidor do banco, se passando como se fosse se passando pela sua aplicação, né? Como se fosse a sua aplicação do banco. Ele faz um post pro seu banco fazendo um saque de R$1.000, por exemplo, ou uma transferência de R$1.000. Então, como ele está fazendo uma transferência de R$1.000, aí tu pensa o seguinte: se eu evitar esse tipo de coisa, porque o banco ele vai aceitar o cookie. Se não tivesse esse modo strict aqui, ele ia aceitar o cookie de forma automática, ia validar que é você que está fazendo esse tipo de que é o próprio usuário que está fazendo esse tipo de transferência. Mas se tu coloca strict, ele identifica o seguinte: o site de origem, né, não é o site do banco, e sim um site malicioso, um outro site. Como ele identifica a origem, né,
ele barra o envio do cookie automático. Então a requisição ela chega no meu servidor, né? Digamos assim, eu vou fazer o login, a requisição chega no meu servidor para mim acessar minha home, né? Mas o cookie não vem, né? Se o cookie não vem, se não é passado o token, não é validado a autenticação. Então não é possível fazer a transferência, tá? Então, por isso que a gente coloca o Same Site Strict, é uma segurança contra ataques do tipo CSRF. Assim como o HTTP Only True é uma segurança contra ataques XSS, porque esses ataques XSS é um ataque que ele tenta enviar um código JavaScript em alguma parte do teu sistema, tá? Com o objetivo de fazer algumas, de poder mexer, digamos que o teu sistema tenha certos privilégios, né? Se ele consegue ter poder para mexer dentro do teu sistema, ele pode fazer algumas alterações, ele pode mexer alterar um produto, ele pode, enfim, mexer no teu sistema, entendeu? Então ele evita, esse HTTP Only True, evita que chegue, que seja inserido o código JavaScript no teu sistema, tá? E o MaxAge é o tempo de duração desse cookie, que está definido em 1 hora, tá? Beleza. Dito isso, ele vai responder que o login foi bem sucedido. Se der qualquer problema aqui, ó, dentro desse processo que está dentro do try, tá? Ele vai dar um erro de login e vai devolver um erro 500 dizendo que foi um erro no servidor, que não foi possível fazer esse login, tá? Beleza, então eu tenho o login. Eu já sei como que é criado o meu cookie, certo? Se eu tenho login, eu já sei como que é criado o meu cookie. Agora, então pessoal, dito isso, agora eu vou mostrar a outra tela aqui, né? A outra parte do sistema, que é essa parte aqui, ó, que ele puxa um usuário do banco de dados chamado Teresa.Silva, né? Ele está trazendo o usuário que eu fiz login, está colocando o nome e o sobrenome aqui, tá? Então, se a gente olhar lá o arquivo de JavaScript, tá? Ele vai fazer um fetch para essa API aqui, para a API na barra user barra info, tá? Então, beleza. Esse local aqui, tá? Ele tá aqui. Se eu seguir a rota aqui, eu vou vir para o server TS. Ele vai bater aqui em barra API user routers, né? Esse user routers é um arquivo aqui nas minhas rotas, user routers, tá? E aí ele chega aqui na rota barra user barra info, tá? Beleza, ele chegou nessa rota, só que aí ele tem um middleware no caminho. Esse middleware, ele se chama protect. Então esse middleware, tá? Ele tá aqui, ó, em middleware out.middlers.ts, tá? Então beleza, chegou na rota e encontrou uma tela de middleware. O que essa tela de middleware faz, tá? Ela faz isso aqui, ó. Ela faz a autenticação. Então aqui a lógica é o seguinte, que eu tenho uma separação entre dois arquivos, que é o arquivo de middleware e o user.controller, tá? Cada um deles, eles precisam implementar o princípio da responsabilidade única, né? Ou seja, cada arquivo tem a sua própria responsabilidade. Então, por exemplo, a autenticação
que a autenticação faz no middleware, né? Ela verifica se o token existe, se é válido e se não está expirado e decodifica-lo. Então, se eu vim aqui, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele tá criando aqui um user ID do tipo number, que é um número, né? Ele está dizendo que vai ter um ID de um usuário, tá? Esse ID, ele vai verificar dentro do token, tá? Só que antes disso, ele precisa pegar o token. Então aqui ele está pegando o token da request.cookies.outToken. O interessante dessa linha de código aqui, ó, é que esse rec.cookies.outToken só é possível, tá? Porque aqui no meu servidor eu coloquei esse cookie parser, tá? Que é justamente para pegar a string do cookie e transformar ela em um objeto de JavaScript, tá? Então, é isso que ele faz. E aí, voltando aqui no middleware, ele está pegando esse token aqui. Então, se eu vim aqui na minha tela, inspecionar a tela, vim aqui em atualizar aqui a tela, eu tenho o meu token que está aqui nos cookies. Esse valor do token aqui que ele está pegando o alt token, tá? Então ele está pegando isso aqui, alt token. Aí ele vai verificar se não existe nenhum token. Se não existir nenhum token, ele vai devolver um 401 para minha aplicação, vai dizer acesso negado, token não encontrado, né? Então esse usuário não foi autenticado, tá? Se não existe token, ele não está autenticado. Então ele não pode, não é possível o sistema trazer as informações do usuário para a tela, né? Aqui no caso, não é possível ele trazer Teresa Cristina, porque não existe token, tá? Ele fez uma requisição, mas não existe token. Se existir, ele vai decodificar esse token. Então esse JWT Verify aqui, ele pega o token, tá? Ele também faz o seguinte, ele verifica a expiração desse token, até quando esse token é válido. Então ele faz isso aqui, ó. Ele verifica se é válido o token, se o token é válido, né? Se não está expirado. Então ele faz esse processo aqui. E ele pode gerar algumas exceções, tá? Vou mostrar as exceções agora para vocês. As exceções são essas, tá? Ele pode gerar exceção se o token tiver inválido ou adulterado. Ele gera essa exceção aqui, JSON Web Token erro. Se o token tiver expirado, ele gera token expired erro. E qualquer outro erro que ele identificar, ele dá um not before erro, syntax erro, tá? Beleza. Então eu sei que ele pode gerar uma exceção. Se ele gerar uma exceção, nada mais é executado dentro desse bloco de try, tá? Porque ele simplesmente para e gera uma exceção, porque o token ali ou tá inválido ou tá expirado, tá? Então ele simplesmente para de executar qualquer código aqui dentro desse bloco do try, tá? Desse bloco do try aqui, e lança uma exceção, que ele executa esse bloco do catch, lançando uma exceção de erro na autenticação do token. Então o token está inválido ou expirado, dando um status de 403, tá? Beleza. Então se tudo tiver certo, se ele não gerar exceção, se ele conseguir decodificar esse token, tá? E tiver válido o token, ele vai pegar dentro desse token o ID do usuário. Lembra que para criar o cookie, né? Eu usei a lógica de salvar o ID do usuário. Então eu consigo pegar o ID do usuário de dentro desse token, tá? E consigo
salvar na minha requisição, tá? E daí eu vou continuar para o controle dando next. Quando eu continuo para o controller, eu venho para esse arquivo aqui, user.controller, tá? Aqui, nesse arquivo, tá? Eu tenho o getUserInfo. O getUserInfo é exatamente isso que estava sendo chamado aqui no userRouters. Ó, depois do protect, que era o meu middleware, vinha o getUserInfo, que é o meu user controller. Então aqui vai ter a lógica seguindo aqui a lógica dos meus módulos, né? Eu tinha um módulo de middleware e tinha um módulo controller. E o controle faz o que? Ele recebe o ID do usuário já autenticado, ou seja, o usuário já é o usuário que está autenticado no meu sistema. Então eu vou fazer o que? Eu vou buscar no banco de dados esse usuário e vou formatar uma resposta para o meu front-end. Então vamos lá. Voltando aqui. Eu tenho... Ele está verificando aqui. Ele está pegando na requisição o ID do usuário. Se o usuário não existir, ele dá o usuário não autenticado e devolve um erro 401, um status 401. E se o usuário realmente estiver na minha requisição, aí eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar informações no banco de dados retornando apenas os campos seguros. Então vamos lá. Eu trago o ID, o nome do usuário, o último nome e o e-mail, tá? Onde o ID foi o ID que eu passei na minha requisição, que eu extraí do meu token lá no meu middleware e trouxe na minha requisição, tá? Então ele passa esse ID para fazer essa busca no banco de dados, trazendo esses dados do usuário. Beleza, encontrou o usuário. Se o usuário não existir, depois que ele buscou no banco, se ele não existir no banco, eu devolvo um usuário não encontrado, tá? Se ele existir no banco, eu retorno o usuário para minha resposta do servidor, tá? Então eu estou retornando o usuário para minha resposta do servidor. E aí o meu front-end é responsável por colocar esse usuário aqui na tela, tá? É o front-end que faz, como eu mostrei no início do vídeo. Se não for possível executar essa busca no banco de dados e tudo mais, ele devolve um erro do servidor 500, status 500, tá? E só para enfatizar a lógica aqui do front-end, né? Para finalizar essa lógica do front-end, se eu vim aqui no home.js, aqui está a lógica que ele pega o usuário, os dados do usuário, fazendo essa requisição para a API. E a gente já sabe agora o que ele faz dentro da API. Trazendo essas informações, né? Ele vai colocar ali na tela para mim, tá? Então, é isso que esse código faz. Ele coloca na tela, dá um show na tela, exibindo essa informação, tá? Ok. Também tem a lógica do logout, tá? Eu vou mostrar o logout agora para vocês. A lógica de logout é a seguinte: nós temos o arquivo home.js e aqui nós temos um botão, um evento de um botão, né? Que é o botão de logout. Então, se eu clico aqui no botão de logout, o que eu espero? Que ele vá para a tela de login novamente, que ele deslogue o meu usuário. Então, aqui é isso que ele faz. Ele faz primeiro um fetch para a API chamado logout, tá? API/logout faz um post para a API, incluindo o cookies que ele tem salvo no front-end,
tá? Por isso esse credencial include aqui, ele tá incluindo os cookies, tá? Beleza? E depois de ele fazer o logout, ele vai para a tela de login. Então a gente precisa conhecer o que a API está fazendo aqui, ó, tá? Então a gente vai lá no nosso server test e a gente identifica que ele tem api.userRouters, né? Nas rotas do meu usuário, eu tenho aqui esse código onde eu posso tá em autenticação, tá? Perdão. Então aqui eu tenho o Alt Routers, no meu server TS eu tenho o Alt Routers, que vai para Alt Routers, tá? E aí aqui eu vou ter o logout, assim como eu tive o login, eu vou ter o logout, tá? Que essas são informações de autenticação, né? Eu logo e deslogo, beleza? E aí o logout, ele chama esse arquivo logout user, que tá lá no meu alt controller. Então eu tenho que ir lá no meu alt controller e ver como é que tá sendo feito o logout aqui. E o logout está sendo feito aqui, ó, logout do usuário, tá? E o que está sendo feito aqui, ó? Está sendo feita a limpeza do cookie, forçando a expiração. Então o que ele faz? Ele não tem uma forma assim de apagar o cookie. Ele não tem como apagar o cookie propriamente dito. A forma que ele apaga o cookie é colocando uma data de expiração que já invalidou esse cookie. Então ele coloca a data de expiração como 0, tá? Uma data que já passou, justamente para que apague esse cookie na sessão. Então ele cria um outro cookie, né? Passando um token vazio aqui, com os mesmos dados que a gente já tinha visto antes quando ele criou o cookie, né? Então ele cria com as mesmas informações, só que ele vai colocar uma data zerada, e além de não passar o token, tá? E aí, com isso, ele devolve uma resposta de 200, que significa bem sucedido, né? Que o logout foi bem sucedido. Ele vai responder isso para minha tela, tá? Então, como que a gente vê isso na prática? Eu vou mostrar aqui o código de inspecionar, vou mostrar aqui em network, tá? Se eu atualizar a tela aqui do meu sistema, ele vai mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui ele já perdeu o cookie, tá? Ele já perdeu o cookie, mas eu quero mostrar o seguinte para vocês. Só um instante que eu já vou voltar na tela. Então, voltando aqui na tela, tá? Aqui eu tenho minha página, né? Da minha home, tá? E na minha home eu tenho o logout. Aqui embaixo, que eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, arquivo info aqui, ó. Quando eu tenho esse arquivo, ele tem um token que tá salvo aqui, que é o token da autenticação do usuário, né? Então, quando eu fizer o logout, esse token vai sumir. Então, vejam ali o procedimento, o processo, como é que é feito, ó. Eu clico em logout e ele some, tá? Então, ele sumiu com o meu arquivo de login, com o meu arquivo de cookie, tá? Então aqui eu posso ver em application que eu não tenho mais um cookie. Se eu fizer o login novamente, eu vou ter um cookie. Se eu fizer o logout novamente, vai sumir esse cookie, tá? Então beleza. Então esse é o processo que está sendo feito aqui. Ele está devolvendo o login bem sucedido para o meu front-end, tá? Aqui para o meu home.js. Então ele está devolvendo login bem sucedido e está fazendo voltar para a tela de login, tá? Beleza? Então esse é o processo de autenticação com cookie. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, tá? Eu acabei explicando bastante coisas aqui, mas a intenção era de fixar as informações do cookie mesmo, né? Então,
basicamente é trabalhar um pouco mais em cima da, da teoria, né, e da prática também, né? Então tem que esse processo às vezes é necessário refazer para conseguir fixar bem os conhecimentos, tá? Mas fico disponível para qualquer dúvida que tiver, tá? Agradeço a atenção de todos. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau.